Qual é a principal refeição do dia para você ter saúde? E é isso que eu vou estar falando nesse dia de hoje. Então estamos aí iniciando mais um dia aí que Deus preparou para nós. Eu vou explicar para você rapidamente nessa aula qual é a principal refeição do dia para você ter saúde. Então tem muita gente que inclusive aí diz que a refeição, o café da manhã, você precisa aí pular esse café da manhã. Que o café da manhã não é importante, né? Que somente pode fazer uma refeição ou duas refeições no dia. Então tem gente que aconselha pular o café da manhã. Só que isso já é comprovado cientificamente que quem pula o café da manhã tem problemas metabólicos. Quem pula o café da manhã tem doenças e prejudica a sua saúde. Então isso já é comprovado por artigos científicos. Então a melhor refeição do dia é o café da manhã. E é preciso saber o que comer no café da manhã. Então, quem não conhece de fisiologia humana, quem não conhece de bioquímica, o que acontece? As pessoas tomam café da manhã utilizando proteínas animais. Tem gente que até come ovos, né? Ovos cozidos, né? Tem gente que come ovos com bacon. E isso é prejudicial. Reinaldo, por que é prejudicial? Vou resumir para você entender por que as pessoas dizem para você pular o café da manhã. Elas falam, não, você tem que pular o café da manhã porque de manhã o corpo ainda está desintoxicando. O fígado ainda está desintoxicando o seu corpo. Então, durante a noite, o corpo está fazendo uma limpeza, só que de manhã até o meio-dia, o corpo continua fazendo essa limpeza. O corpo continua desintoxicando de tudo que você comeu no dia anterior. Só que existe uma inteligência. O que é mais difícil de digestão? É a proteína animal. Então a proteína, ela faz a digestão. Para fazer a digestão, ela precisa e começa no seu estômago, pelo ácido clorídrico. Só que os outros alimentos, como frutas, probióticos, tudo isso, a digestão começa na boca. Então a digestão começa na boca e frutas, probióticos já são ricos em enzimas. Então é uma alimentação rica em enzimas, que não vai precisar do ácido clorídrico para fazer a digestão. Então a proteína animal, quando você come pela manhã, o seu corpo para de desintoxicar, ele para de fazer a limpeza. Mas agora, quando você se alimenta na parte da manhã de frutas, de probióticos, uma alimentação rica em enzimas, aí sim o seu corpo consegue fazer o quê? A digestão perfeita. E é o melhor momento onde seu corpo vai absorver nutrientes, vitaminas, minerais. Então a melhor refeição e mais importante do seu dia é o café da manhã. E começar o café da manhã de forma correta. Antes do café da manhã é preciso fazer algum tipo de atividade, ou uma caminhada, ou uma corrida, ou um alongamento. Você precisa movimentar o seu corpo antes de tomar o café da manhã. Reinaldo, por que eu preciso fazer isso? Porque você vai gastar os estoques de glicogênio que estão no seu corpo, que estão nos seus músculos. Então você gasta esse estoque de glicogênio, o seu corpo vai ficar sedento por nutrientes, por vitaminas, por calorias, e quando você toma esse café da manhã, o seu corpo absorve todas as vitaminas, nutrientes e repõe o glicogênio que foi gastado durante a atividade física. Então, sempre fazer uma atividade física em
jejum. Não precisa ser atividade de força, não precisa ser uma corrida, mas pode ser um alongamento, pode ser uma caminhada. Você deve movimentar o seu corpo antes de tomar aí a sua primeira refeição, que a mais importante do dia é o café da manhã. Se você ficar pulando o café da manhã, como alguns ensinam, você vai ter síndrome metabólica. Isso já é comprovado em artigos científicos. E se você comer proteína animal pela manhã, você para de desintoxicar o seu corpo, porque vai haver uma inflamação, leucócitos vão aumentar, porque a proteína animal ela é de difícil digestão, precisa-se do ácido clorídrico e todo ali o desintoxicar do seu corpo, desintoxicar do seu fígado, ele vai paralisar. Então não precisa, Reinaldo, eu pensava que era só, eu tinha que fazer o jejum para regenerar células, eu tinha que fazer jejum para desintoxicar o corpo. Não, você precisa se alimentar corretamente, porque existe até a alimentação que imita o jejum, que é praticamente a alimentação que eu ensino, com as combinações alimentares e parando de comer ao pôr do sol. É uma alimentação onde você pode imitar o jejum, uma alimentação alcalina, uma alimentação antioxidante, uma alimentação rica em enzimas. Então, assim que você vai fazer o quê? Você imita o jejum. O seu corpo regenera, as suas células se autocomem, né? Existe a autofagia e você pode imitar o jejum mesmo sem fazer jejum. Porque você fazendo atividade física antes de tomar café, você fazendo uma alimentação alcalina e antioxidante, você parando de comer ao pôr do sol e você ingerindo uma quantidade menor de calorias, você vai estar tendo um mecanismo idêntico ao mecanismo do jejum. Então passei aqui rapidamente para falar com vocês nessa aula de hoje, falando da importância da primeira refeição do dia, qual é a refeição mais importante, que é o café da manhã. Então café da manhã sempre com frutas, probióticos, castanhas e tudo isso que eu sempre estou ensinando para vocês. Começando o café da manhã, que é a primeira refeição, com a refeição perfeita, com a refeição adequada, utilizando os alimentos corretos, você vai ter um dia perfeito. Você vai ter um dia com energia, disposição e saúde. E vai ter um sono de qualidade. Mas agora, se começar o café da manhã errado, você vai ter um dia com humor desregulado, falta de energia, indisposição e vai ter insônia. Então tudo depende de como você começa o seu dia. Então comece o dia corretamente, fazendo a primeira refeição e colocando os alimentos corretos. Antes disso, faça algum tipo de atividade física. Fica com Deus, estamos aqui todo dia 7 horas da manhã ao vivo e aos domingos, super aula também, 7 horas da manhã, onde eu abro aí para vocês fazerem perguntas e tirarem suas dúvidas. Fica com Deus, um abraço, até mais.